Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 65 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, agradeço e louvo a Deus pela sua vida, por você estar firme até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no livro de Deuteronômio dos capítulos 20 ao 22. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 20. As leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso, as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Comentários da autora. Dócil como um cordeiro, corajoso como um leão. O que acontece quando nosso coração teme? Em nosso coração dizemos: não consigo fazer isso, é difícil demais. Se quisermos ser crentes fiéis no reino de Deus, não podemos desistir quando as coisas ficarem difíceis. Precisamos ser corajosas como um leão. Ter um coração corajoso não significa que devemos ser duras e rudes. É possível ser delicado e forte ao mesmo tempo. E a chave é saber quando ser mansa e quando ser forte. Precisamos ser mansas, doces e dóceis para com as pessoas, mas corajosas, fortes e decididas com o diabo, porque é assim que ele é conosco. Eu costumava ter dificuldades para entender como uma pessoa podia ser delicada e forte ao mesmo tempo. Quando li a Bíblia, um versículo parecia dizer que eu devia ser dócil como um cordeiro, enquanto outra passagem parecia me instruir a ter um coração de leão. Eu não tinha nenhuma dificuldade com a parte do leão, mas tinha problemas com a parte do cordeiro. Eu tinha muito do leão naturalmente, mas precisava desenvolver a parte do cordeiro em mim. A suavidade não veio com facilidade.
em parte porque não fui criada em uma atmosfera suave, e em parte porque minha personalidade não era dócil por natureza. Jesus é humilde, dócil, manso e modesto. Ele não é rude, duro, ácido ou insistente. Eu não era como Jesus, mas queria ser. Então cheguei ao extremo de colecionar pequenas ovelhas de pelúcia e colocá-las por toda a casa. Eu tinha gravuras de Jesus segurando as ovelhas, Jesus no meio das ovelhas e Jesus levando ovelhas em seus ombros. Eu tinha tantas ovelhas em minha casa que aquilo começou a parecer uma tolice. Então me livrei de uma porção delas e fiquei apenas com as de que mais gostava. Mas todas as ovelhas serviram a um propósito. Elas me lembravam que eu precisava ser mais dócil. Elas me ajudaram a formar novos hábitos no meu modo de lidar com as pessoas. Devemos resistir a Satanás e a todas as suas obras malignas com a determinação e a coragem de um leão. Mas ao lidarmos com as pessoas, devemos sempre ser muito dóceis, a não ser que a situação exija o emprego do amor duro. O Espírito Santo também é muito dócil e sensível. Se formos ásperas e duras com as pessoas, podemos facilmente ofender o Espírito Santo, e certamente não queremos isso. Você é mais como um leão ou como um cordeiro? Você pode ser tímida e introvertida e difícil e mansa como um cordeiro, preferindo evitar questões difíceis e controversas. Nesse caso, Deus precisa colocar um pouco de leão em você. Ou você pode ter um leão forte em você, como eu tinha, e precisa desenvolver algumas qualidades de cordeiro. Independente de qual seja o seu temperamento, todas enfrentamos momentos que exigem um leão, como momentos que exigem um cordeiro. Quando sentimos medo, precisamos nos recusar a desistir e exclamar com uma fé de leão: não vou ficar com medo, Deus me ajudará. Não vou desistir, não importa o quanto seja difícil ou quanto tempo leve. Capítulo 21. Os casos de homicídio não desvendado. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para dela tomarem posse, sem que saibam quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale das terras nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes.
Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. As violações do casamento. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: Casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: Dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: Descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os 2 à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai,
pois isso desonraria a cama de seu pai. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo no próximo dia. Que o Senhor nos abençoe.